Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wilton Novaes. O top 10 de hoje é para falar de uma das lendas vivas do cinema, que é Denzel Washington. Quem está inscrito no nosso canal sabe que eu sempre gosto de fazer uma homenagenzinha, um top 10, falando dos atores que eu acho que fizeram a diferença e fazem até hoje dentro do cinema. Mas vamos deixar de tanta conversa e vamos começar o nosso top 10. Denzel Washington nasceu dia 28 de dezembro de 1954 e é formado em teatro na Universidade de Fordham, pois tinha já em mente desde pequeno seguir a carreira como ator. Denzel Washington já ganhou 2 Globos de Ouro e 2 Oscars, um deles como ator coadjuvante e outro como melhor ator. E para o meu 10º lugar, Nova York Sitiada. Nova York Sitiada é um filme que já aborda um tema que é já batido no cinema, que é a eterna briga dos Estados Unidos contra o Oriente Médio, sobre os ataques terroristas, enfim. O interessante da história é que mostra que às vezes o maior conflito de ideias do Estado está na ganância e no poder de órgãos internos. O elenco do filme também é muito bom. Você encontra Denzel Washington, que é o ator citado nesse quadro, tem Bruce Willis, tem a Annette Bening. E apesar da narrativa do filme ser um pouco arrastada, a história é intrigante e mereceu o meu 10º lugar. Para o meu 9º lugar, Protegendo o Inimigo. O filme conta a história de um ex-agente da CIA que se rebelou contra o Estado e acabou se tornando um dos maiores inimigos dos Estados Unidos. Porém, devido às circunstâncias, ele resolve se entregar à polícia e daí começa a história do filme. O filme foi dirigido pelo diretor iniciante Daniel Espinosa e para o seu primeiro trabalho criou um ótimo trailer de ação, com ótimas cenas de ação e perseguição, e uma trama que é até satisfatória para o seu primeiro trabalho. E a atuação de Denzel Washington transita entre um cara sagaz, sutil, violento, por isso ganhou o meu 9º lugar, Protegendo o Inimigo. Para o meu 8º lugar, O Colecionador de Ossos. O Colecionador de Ossos é uma adaptação literária escrita por Jeffrey Deaver, onde conta a história de um ex-policial que, após um incidente que o deixou paraplégico, o mesmo se envolve em um caso de um assassino em série, junto com a policial Amelia Donnery, que é interpretada pela Angelina Jolie, para tentar desvendá-lo. A trama e o suspense do filme é muito intrigante, e apesar daquela reviravolta clássica que tem em filmes do gênero, não tira o mérito da produção e a atuação limitada fisicamente de Denzel Washington dentro do filme, força o ator a se esforçar mais na sua interpretação, personalidade e expressão. Por isso ganhou o meu 8º lugar, O Colecionador de Ossos. Para o meu 7º lugar, vou falar de um filme agora, que é dirigido por Jonathan Demme, diretor que é muito conhecido pelo trabalho Silêncio dos Inocentes, e produziu um filme que aborda o preconceito no início da década de 90 em cima das pessoas portadoras do soro positivo. Daí temos a história de Andrew Beckett, um jornalista homossexual que, após ser diagnosticado com o vírus da AIDS, é demitido do seu trabalho. Então ele resolve contratar John Miller, que é interpretado pelo grande Denzel Washington, um advogado homofóbico que assume o caso de Andrew após saber do fato ocorrido. Apesar desse top 10 aqui ser de Denzel Washington, a atuação dele não se sobressai tanto dentro desse filme. A interpretação de Tom Hanks é tão primorosa e cativante que fez ele ganhar a estatueta do Oscar como melhor ator. Filadélfia é um filme que entrou na minha lista, mais pela qualidade da produção e da ideia que o filme relata do que pela própria atuação de Denzel Washington. Por isso ganhou o meu 7º lugar, Filadélfia. Para o meu 6º lugar, Um Ato de Coragem. O filme conta a história de John Kay, um pai muito esforçado que, após saber que seu filho precisa de um transplante de coração urgente e o seu plano não cobre, o mesmo não mede esforços para salvar a vida dele, mesmo que as medidas tomadas sejam extremas. A direção do filme é de Nick Cassavetes. Vocês devem conhecer ele muito pelo trabalho de Diário de uma Paixão, Alpha Dog, Uma Prova de Amor. E Nick, além de conseguir incluir um elemento fundamental que é o amor para a rotação do filme, ele explora o lado frio, calculista e interesseiro de grandes hospitais privados, mesmo diante da necessidade emergencial de certas situações. Denzel Washington dá um show de interpretação desse filme e ele mostra que o amor incondicional do pai para o filho é fascinante e por isso levou o meu 6º lugar como Um Ato de Coragem. Para o 5º lugar, Um Plano Perfeito.
O filme conta a história de 4 elementos vestidos com roupa de pintor, onde entra numa agência bancária e dá uma voz de assalto. Após alguns minutos, toda a agência já está tomada pelos assaltantes. Acontecido o ato, entre cena o detetive Bill Mitchell e Kate Frazier, que é interpretado pelo Denzel Washington, para assumir o caso. Desde então temos a nossa história. O filme é dirigido por Spike Lee, diretor muito conhecido por trabalhos como o remake de Old Boy e A Última Noite. E ele criou um thriller policial tenso, cheio de suspenses, intrigas, onde a atuação de Denzel Washington se entrega totalmente ao personagem e ele faz um excelente papel de investigador. Além disso, o filme conta com um elenco de peso. Entre eles se encontra Clive Owen, Jodie Foster e Willem Dafoe. Posso dizer que nem de longe é o melhor trabalho de Denzel Washington, mas porque é que ele ganhou meu 5º lugar? Porque a forma que o personagem dele é encaixado dentro da trama é tão intrigante que quem já assistiu Um Plano Perfeito sabe do que eu tô falando. E quem não assistiu, assista, que é um filmaço. E por isso ganhou meu 5º lugar. Antes de anunciar aqui meu 4º lugar, eu tenho que dizer que foi uma dúvida enorme decidir se eu colocar este filme agora em 3º ou em 4º lugar. Não pela produção em si, mas pela atuação de Denzel Washington. Eu vou contar a história de William Whitaker, um piloto de avião que, após evitar a queda inevitável de um Boeing, é acusado como culpado pelo próprio acidente da aeronave, pois tinha inserido bebida alcoólica no dia anterior. O filme é nada mais, nada menos dirigido por Robert Zemeckis. Você deve conhecer ele pelo trabalho de Forrest Gump, De Volta para o Futuro, Náufrago, e ele fez um puta filmaço. Muita gente inclusive não gosta, eu gostei muito desse filme. A atuação do personagem Denzel Washington varia entre um cara arrogante e presunçoso, mas que no fundo é um cara solitário que sofre com as consequências devido à sua antipatia e problemas com álcool. A interpretação dele eu considero como uma das melhores da carreira e por isso que ganhou o meu 4º lugar, O Voo. E para o meu 3º lugar, O Gangster. Baseado em fato real, o filme conta a história de Frank Lucas, um ex-motorista de um dos grandes chefes da máfia nova-iorquina, que após a morte do mesmo assumiu o lugar do seu patrão e criou um enorme império das drogas. O legal do filme Gangster e do personagem de Frank é que mostra que ele, mesmo estando incluso dentro do mundo das drogas, ele nunca deixa de lado o seu lado familiar e a preservação dos amigos, da família e tal. É muito bom isso aí dentro do filme. Eu posso até dizer que com certeza não vai ser um dos melhores filmes de máfia que você já assistiu, mas com certeza é um dos mais bem construídos dos novos tempos. E a interpretação de Denzel Washington vai tomando forma, vigor e transmite o poder de um grande chefe de máfia, mas não o deixa de forma arrogante, pois o seu lado centrado e emotivo gera muita veracidade ao personagem. Se você gosta de filme de máfia que envolva conspirações e violência, assista O Gangster, que vale muito a pena, é por isso que ganhou o meu 3º lugar. Antes de anunciar minha medalha de prata, eu tenho que dizer que toda vez que eu faço um top 10 me surge uma dúvida de qual filme eu vou colocar em 2º ou 1º lugar. Mas como a prioridade aqui é muito mais a atuação do que o próprio filme em si, eu tive que colocar este filme em 2º lugar. O filme que eu estou falando aqui se chama Chamas da Vingança, que é de um diretor que infelizmente faleceu, que é Tony Scott, irmão do diretor Ridley Scott. Vocês devem conhecer ele pelo trabalho como Top Gun, Deja Vu, Inimigo do Estado e outros filmaços que ele fez aí da década de 80, 90, enfim. Mas aí esse diretor faleceu em 2012, se eu não me engano, e vai deixar saudade. Mas vamos lá. Chamas da Vingança é um filme que se situa na cidade do México, onde um grupo organizado tem como intuito sequestrar crianças de famílias da classe alta. Daí então resolve contratar um ex-agente da CIA alcoólatra para protegê-la. Daí é onde entra o personagem Denzel Washington. Para começar aqui, eu posso dizer que Chamas da Vingança é um dos filmes mais raivosos sobre vingança que eu já assisti. A história traz Denzel Washington como um cara entregue às frustrações da vida, prestes a cometer suicídio e se apega de forma totalmente cativante a Linda Pita. Fora que Dakota Fanning está excelente no papel. E o elenco de apoio que está no filme é muito cativante, isso dá um sentimentalismo maior na história, mesmo sendo um filme de ação. E é fantástico, eu posso dizer que eu acho que é um dos melhores filmes de ação que eu já assisti. Quem não assistiu Chamas da Vingança não sabe o que é um bom filme de ação. Assista, que vale muito a pena, compre o DVD, vale a pena ter em casa inclusive.
eu não consigo nem me expressar mais. Segundo lugar, Chamada à Vingança. E para o meu primeiro lugar, o filme que leva a medalha de ouro é Dia de Treinamento. Eu acho que quase todo mundo já assistiu esse filme, não preciso nem comentar muito sobre ele. É um filme que deu a estatueta de ouro para Denzel Washington no Oscar. O filme conta a história de Jake, um novato policial que acaba de entrar no departamento de narcóticos da cidade. Para isso, colocam ele para treinar com Alonzo Harris, que é interpretado no filme pelo Denzel Washington. Um policial veterano no cargo que passa o dia com Jake mostrando como funciona a malandragem e o submundo das ruas de Los Angeles. Dia de Treinamento é o tipo do filme que a interpretação do ator se sobressai mais do que a própria história, onde o personagem dele consegue transitar entre o sarcasmo, ironia, prepotência e inúmeros diálogos irônicos e bastante ofensivos. Para quem gosta de um filme de ação com temática policial, conspirações e ainda que conta com o submundo das drogas envolvido, toda aquela conspiração dentro da polícia, assistam Dia de Treinamento que você vai se apaixonar. Filmaço, sem mais. Esse foi o meu primeiro lugar. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Quem gostou, dá uma curtidinha aqui embaixo, ó, que você ajuda a divulgar o próprio vídeo no YouTube. Caso você queira acompanhar agora o meu trajeto com o Danilo, enfim, você pode estar se inscrevendo no canal, o link está aqui assim, eu nunca acerto de dar esse link. Mas enfim, é só você clicar nessa TV quebrada que aparece aqui no canto. Botem nos comentários o que vocês acharam, se faltou algum filme. Eu tenho consciência que faltou muitos filmes legais dele. Aguardo até o próximo vídeo, um abraço, já fui, tchau!